Olá, meus amigos, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus e que Ele seja o centro de nossas vidas. Esta semana nós estudaremos princípios importantes encontrados no capítulo 3 de Colossenses e que podemos pôr em prática para vivermos com alegria e paz, apesar das dificuldades da vida que vem para todo ser humano. Então, vamos orar para iniciar o nosso estudo? Bom e eterno Pai que estás nos céus, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de aprendermos um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito seja o nosso guia, o nosso professor e o nosso orientador. E o que aprendermos aqui hoje possamos praticar em nossas vidas para o benefício da Tua Palavra e para o benefício da Tua Igreja. Em nome de Jesus. Amém. Viver com Cristo é o tema desta 11ª semana do primeiro trimestre de 2026. Ainda que não de forma literal, por não termos a presença física dele conosco, viver com Cristo não será uma metáfora se vivermos como ele viveu. Se fizermos isso, poderemos sentir sua presença em nossas vidas através do poder do Espírito Santo. No verso para memorizar, temos o conselho de Paulo. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse é um belo verso, que o amor esteja acima de tudo. É fácil nos lembrarmos de que Deus é amor, e por isso aquele que não ama não conhece a Deus. Mas de que tipo de amor estamos falando? Não apenas um sentimento passageiro. Não um amor vil e sem sentido do mundo atual, que nos dias de hoje é usado por pessoas perversas mesmo para racionalizar seu comportamento reprovável. Eles dizem, Jesus ama a todos, mas não se dão conta de que ele ama a todos que estão dispostos a voltarem-se a ele. A palavra diz que até os que dizem Senhor, Senhor, serão postos de lado na volta de Jesus e ouvirão dele, não vos conheço. Então, não são palavras minhas. O amor de Deus pelos desobedientes trará sobre eles apenas o terror do juízo. O autor diz que se estivermos excessivamente focados na terra, seremos de pouca utilidade para Deus. Isso me traz à memória a declaração de um chefe que eu tive um tempo atrás no trabalho. Se valendo dessa ideia, ele dizia que não se preocupava muito com as coisas daqui, as coisas de baixo, que sua mente estava nas coisas do céu. Mas, infelizmente, por não se importar nem mesmo com seu trabalho, a divisão permaneceu um caos enquanto estava sob a chefia dele. Como tudo na vida, precisamos ser temperantes e encontrar o equilíbrio, adotando a mentalidade do céu, contudo, sendo responsáveis com as coisas aqui da terra. Jesus disse, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Amar os inimigos, tarefa difícil, mas pode ser praticada, especialmente se nossa mente se alinhar à mente de Cristo. A lição de domingo traz o título Mentalidade Celestial. Leia Colossenses 3, de 1 a 4. Que condição Paulo apresenta como essencial para o desenvolvimento de uma mentalidade celestial? O que nós pensamos define diretamente nosso comportamento e, por extensão, toda a nossa vida. Então vamos repetir o que já estudamos na lição da semana 6. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se alguma virtude há, isso deve ocupar o nosso pensamento. É necessário retirar de nossa mente o que é ruim, o que não edifica, e liberar espaço para o Espírito Santo, a fim de que a mente de Cristo seja refletida em nossas mentes. A nova vida em Cristo, como dito na semana passada, é a externalização da transformação que ele produz em nós. E Paulo chama a atenção da igreja de Colossos para que eles pensem nas coisas que são de cima, do alto,
onde Cristo está assentado junto ao Pai. O autor da lição fala que essa experiência da ressurreição em Cristo é um mistério para quem não experimenta uma vida de submissão ao Evangelho. Obviamente que a ressurreição da qual Paulo fala é a nova vida após a morte para o pecado, o novo homem que agora está no mundo, mas não vive conforme as concupiscências do mundo. Nos versos seguintes, nós veremos o paradoxo do que é pensar nas coisas do alto. Nós podemos entender que, assim como amar os nossos inimigos é uma decisão e escolha diária, também é necessário escolher as coisas do alto, porque podemos nos perder com facilidade. Vítima de queda é quem está de pé. A vida espiritual também é cheia de altos e baixos. O que não podemos fazer é viver buscando comparações com as quedas alheias, porque isso não nos torna melhores, apenas mais tristes. Esse comportamento é também condenado por Paulo. Vamos pensar como Jesus pensava. A lição de segunda-feira traz o título Acabe com a mentalidade terrena. Metanoia. Essa é a palavra grega escrita em Romanos 12:2, traduzida como renovação da mente. É praticamente impossível acabarmos com a mentalidade que nós temos da terra, mentalidade terrena, porque nós somos humanos, fomos criados para vivermos na terra. Quando Paulo fala dessa renovação da mente, ele se refere a uma mudança positiva, uma mente que se amolda com a mente de Cristo. Leia Colossenses 3, 5, 6 e Romanos 6, de 1 a 7. Como podemos morrer para o eu e para as coisas terrenas e viver para as coisas lá do alto? As coisas terrenas das quais o apóstolo escreveu nada tem que ver com o seu trabalho ou o meu trabalho e o nosso sustento sobre esse mundo. Não entenda que todas as coisas da terra são ruins, porque nem todas são. Deus nos criou para vivermos neste planeta, especialmente após a sua restauração. Esse é o plano de Deus após o milênio. O que Paulo faz é um contraste espiritual. O que está bem claro nos versos 5 e 6, onde ele fala da mortificação dos membros. E quais são esses membros? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e, por fim, a avareza, que ele considera idolatria. Nada que ver com o trabalho do dia a dia, de onde Deus nos proporciona nosso sustento físico aqui. Portanto, desde que você não pense de maneira exagerada a respeito do seu trabalho e da busca para seu conforto material e de sua família como se fossem as coisas mais importantes, continue trabalhando. Paulo nos orienta a abandonar o mal. Ele menciona uma lista de pecados que não estão descritos nos 10 mandamentos, mas que são até mais sutis e perigosos, mais fáceis de serem cometidos. Essa nova mentalidade, a mentalidade do céu, é a mentalidade de Cristo. E os evangelhos estão repletos de exemplos que precisamos imitar do verdadeiro Mestre. O autor passa a falar de 2 pontos importantes encontrados nos versos 1 e 5 do capítulo 3. E destaca que apenas após morrermos e ressuscitarmos em Cristo, seremos capazes de vencer os erros que cometíamos no passado. Apenas se exercitarmos nossa fé em Cristo e dermos espaço para que Ele governe nossa vida. Então, nossa mente será a mente de Cristo. Lembrando que pela contemplação nós somos transformados. Agora, ao analisarmos o verso 6, nós temos a expressão ira de Deus. Como comparativo, nós encontramos essa expressão também em Romanos capítulo 1, verso 18. E nesse capítulo 1 de Romanos, nós encontramos uma série de duras admoestações contra o mau comportamento dos seres humanos. Paulo chega a condenar abertamente o comportamento de homens e mulheres que deixaram suas afeições naturais para praticar pecados que hoje estão sendo normalizados e, pasmem, não apenas no mundo, mas também dentro de algumas igrejas. Por causa dessas práticas rebeldes e desenfreadas, Deus entregou os desobedientes à imundície.
por causa dos maus desejos de seus corações. A ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Além da impiedade e injustiça, Paulo menciona a impureza como qualidade daqueles que seguem os desejos de seus próprios corações para desonrarem seus próprios corpos entre si, se entregando a paixões vergonhosas. E tem mais. Nos versos 26 e 27 nós lemos: porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens. A lição de terça-feira traz o título Renovados em Conhecimento. Leia Colossenses 3, de 6 a 11. Qual é o caminho para a renovação espiritual? Paulo nos dá outra lista de qualidades reprováveis nos versos 8 e 9. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, e não mintais uns aos outros. O caminho para a renovação espiritual está no despojar do velho homem e no revestir do novo homem. Renovar para o conhecimento de Cristo, que sendo Ele nosso objeto de contemplação, seremos transformados então à sua imagem. Eu destaco as seguintes palavras do autor agora. Sua vida deve ser muito diferente da vida anterior. Se de fato morremos para o mundo e ressuscitamos por Cristo e vivemos nele, obviamente, tudo que pertence à natureza terrena, por exemplo, a ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar e outros comportamentos ruins, serão abandonados. É consequência. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Essa parcimônia, essa temperança no falar é uma qualidade cada vez mais difícil de se encontrar nos dias de hoje. E a ira também é um mal que precisa ser contido. Infelizmente, até uma discordância ou uma dúvida no estudo da lição, por exemplo, é motivo não apenas para a ira, mas até para a divisão interna. Essa mentalidade é 100% terrena e precisa sim ser abandonada. O que Paulo quis dizer com velha natureza em contraste com a nova natureza? Leia Romanos 6:6 e Efésios 4, de 22 a 24. Em Efésios, nós temos que o velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano, enquanto que o novo homem é praticamente fruto da justiça e santidade que vem de Cristo. Como eu disse na lição de domingo, essa mentalidade celeste, em contraste da terrena, está no âmbito espiritual. O mentiroso passa a praticar a verdade, o injusto passa a praticar a justiça e o soberbo abraça a humildade. O autor da lição fala do uso paulino da alusão à vestimenta, despir do velho homem e se vestir do novo homem. Então ele cita Zacarias 3:4, onde o sumo sacerdote Josué se apresenta em juízo e Satanás aponta suas culpas, figurativamente em suas vestes sujas, que são retiradas e sobre eles são postas as vestes da justiça de Cristo, que o perdoa todos os seus pecados. Há também a menção e distinção entre os antigos e novos pactos. O antigo, que depositava sua confiança no cumprimento da lei, como garantia da salvação, e o novo pacto, com a lei escrita pelo Espírito no coração dos seres humanos. Essas metáforas ilustram a conversão e suas consequências. Somos renovados para o pleno conhecimento segundo a imagem de Cristo, que é a imagem do Deus invisível.
O conhecimento de Cristo, por meio de sua palavra, nos transforma de glória em glória na sua própria imagem. A lição de quarta-feira traz o título O Caráter da Nova Vida. Agora nós veremos as qualidades positivas que devem ser praticadas pelos conversos em Cristo. Leia Colossenses 3, de 12 a 14. Como Paulo descreve aqueles que creem em Jesus? De que maneira essa descrição está ligada às qualidades das quais devemos nos revestir? Sobre crer em Jesus, eu reforço que é o mesmo que praticar a vida de Cristo. Se cremos nele, vivemos por ele e como ele, e isso é prática de nossa fé. Demonstramos essa fé vivendo como ele viveu, com paciência em todos os sentidos da palavra, com humildade e mansidão, porque ele é manso e humilde. Viver assim, mesmo em situações adversas, é a expressão da fé em Cristo. Mas nem todos vivem assim, e ninguém é capaz de viver desse modo o tempo todo. Como já dito, a vida cristã também é feita de altos e baixos. E há quem decida não viver conforme Jesus, e ele mesmo disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas quem decide viver como ele será como os santos e amados por Deus. Esse privilégio traz a responsabilidade do bom testemunho, que é a melhor mensagem que nós podemos pregar. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. O autor diz que essas características só podem surgir de um coração unido a Cristo, pois refletem seu caráter e tratamento. Mas eu digo que é sim possível encontrar pessoas com essas características sem que elas tenham conhecido a Cristo. Parece estranho, né? Será mesmo possível, pastor? Você pode estar perguntando agora. E eu digo, sim, é possível e eu tenho exemplos para você. O primeiro deles, um exemplo bíblico do próprio Paulo. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Paulo fala de pessoas que não tiveram a completa revelação de Deus através de Cristo, mas que viveram e vivem também em conformidade com a mente de Cristo, mesmo sem ter ouvido falar de Cristo. Eu tenho outros dois textos da escritora Ellen White. Entre os pagãos, há aqueles que adoram a Deus ignorando-o, ou seja, não o conhecem. Aqueles a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos, todavia, eles não perecerão. Embora ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz na natureza e fizeram o que a lei requeria. Outro texto: no céu haverá muitos que seus vizinhos supunham que nunca entrariam ali. O homem julga pelas aparências, mas Deus julga o coração. Muitos que eram considerados pecadores estarão lá, e muitos que eram considerados justos não entrarão. Apesar dos altos e baixos da vida cristã, um coração puro e sincero pode sim ser o guia do homem, mesmo ele não tendo conhecido a Cristo. Os textos acima, pelo menos para mim, são suficientes para entendermos isso. Mas e quanto a nós que dizemos ser servos de Cristo? Há desculpas para o nosso mau comportamento? É justificável o separatismo, o cinismo e a condescendência própria? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, eu espero que não, parece que você ainda não conhece Jesus. A lição de quinta-feira traz o título Nova Vida. A preocupação de Paulo com a paz e a harmonia na igreja fica evidente nos últimos versos do capítulo 3 de Colossenses.
Diferente da paz de Roma, que era imposta externamente, a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. E isso acontece quando não fazemos aos outros, por exemplo, o que não queremos que eles façam conosco. Leia Colossenses 3, 16 e 17. O que nos ajuda a deixar Cristo no controle da nossa vida? E qual é o papel da música nisso? Bom, eu vou começar a minha sugestão de resposta pela segunda parte. A música é uma ferramenta excepcional para o aprendizado, para a expressão de emoções e para o fortalecimento de certas convicções. O antigo Israel utilizava a música para a repetição da Bíblia. Por exemplo, o Shema é uma das declarações centrais da fé judaica. A palavra Shema significa ouça, mas na liturgia judaica o termo é utilizado para descrever a frase encontrada em Deuteronômio 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E essa frase é cantada ainda nos dias de hoje. Veja. A linguagem nesses versos descreve que a palavra habita em nós pela leitura e fala que a fé vem do ouvir, é preciso nos lembrarmos disso. E ouvir é a palavra de Deus. Voltando à música, precisamos compreender que não se trata de qualquer tipo de música. Paulo usa uma terminologia bem específica tanto aqui quanto em Efésios 5,19. Ele fala em salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos cuidar com as músicas disseminadas hoje. E não estou falando das músicas seculares. Falo de canções que, apesar de falar de Cristo, têm letras teologicamente equivocadas e música com ritmos duvidosos. Mesmo no antigo Israel, havia uma diferenciação entre as músicas. Por exemplo, haviam instrumentos determinados para adoração, enquanto que outros não entravam no templo. De acordo com o autor, parece haver uma distinção entre a coletânea já existente dos Salmos do Antigo Testamento e uma nova coleção de hinos cristãos que começava a surgir no Novo Testamento. A boa música com letras edificantes pode acalentar o coração do crente, mas a música que não observa princípios pode bem desvirtuar os jovens. O autor menciona estudos que mostram que músicas clássicas calmas ajudam a reduzir a ansiedade, melhorar a função cerebral, promover o relaxamento, aliviar a dor e até aumentar a socialização. E esses estudos não são modernos, temos estudos antigos com relação a isso. A influência da boa e adequada música é tão forte que, quando Davi tocava harpa, o espírito maligno que o atormentava o deixava imediatamente. Cuidado com músicas que servem apenas para animar a juventude. Nossos jovens precisam ter o gosto apurado e refinado. Eles precisam ser ensinados a cultuar e a adorar a Deus. A igreja não deve mudar o culto para agradar nenhum ser humano. Sexta-feira, nosso estudo adicional. Quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, a pessoa convertida entoa um novo cântico, pois reconhece que a promessa de Deus tem se cumprido em sua experiência, que sua transgressão foi perdoada e seu pecado coberto. Manifestou arrependimento para com Deus pela transgressão da divina lei e fé para com Cristo, que morreu para justificar o ser humano. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, pelo fato de ter passado por essa experiência, o cristão não deve cruzar os braços, satisfeito com o que já conseguiu.
Aquele que toma a decisão de entrar no reino espiritual verificará que todos os poderes e as paixões da natureza não regenerada, apoiados pelas forças do reino das trevas, estão arregimentados contra ele. Assim, precisa renovar sua consagração cada dia e cada dia batalhar contra o mal. O poder de uma vida mais elevada, mais pura e mais nobre é nossa grande necessidade. O mundo tem ocupado demais os nossos pensamentos e o reino de Deus, bem pouco. Em seus esforços para alcançar o ideal de Deus, o cristão não deve se desesperar por nada. A perfeição moral e espiritual, mediante a graça e o poder de Cristo, é prometida a todos. Jesus é a fonte de poder, a origem da vida. Bom Pai que estás nos céus, agradecemos ao Senhor pelas belas mensagens que o Senhor tem deixado para cada um de nós, mas mais importante do que apenas lermos essas belas mensagens, precisamos da transformação em nossas vidas. Que Teu Espírito seja esse ser que nos constranja, que nos motive, que nos ensine a sermos disciplinados nessa transformação, para que possamos de fato sermos a melhor pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, amém.